Agora a gente está chegando perto do momento onde a gente começa a colocar a variável tempo na equação, que é o quando. A essa altura do campeonato a gente já sabe o que, a gente já sabe o como, a gente já tem as iniciativas, a gente já pensou nas atividades, a gente ainda não começou a dizer o que a gente vai fazer quando, tá? E como é que a gente vai priorizar essas coisas. É importante a gente entender, entretanto, que todo negócio tem alguns ciclos de execução e a gente precisa respeitar esses ciclos de execução. O que quer dizer isso? Lembra que a gente montou aquela nossa matriz de motivadores e a gente falou em algumas grandezas que eram preservar, né? A gente falou em 4 grandes blocos, né? Buscar, preservar, evitar e eliminar. Então, esses são meus 4 grandes blocos de motivadores estratégicos. Eles estão classificados nesses 4 grandes blocos. E agora eu vou precisar colocar isso aqui em ciclos de execução, né? E eu cheguei à conclusão também que eu preciso desenvolver competências, habilidades e tudo mais. Qual que é a forma que a gente utiliza geralmente para garantir que a gente execute isso dentro de um ciclo e dentro de fases específicas, sem que a gente tenha problemas com esses 4 grandes blocos de motivadores estratégicos? Então, tipicamente, todo ciclo de planejamento estratégico, a gente divide ele em 3 subciclos, tá? Então, a gente pensou aqui num planejamento estratégico, por exemplo, e vou usar aqui 3 anos. A gente sempre subdivide esse ciclo em outros ciclos que são um primeiro ciclo de estabilização e preservação. Ou seja, eu coloco quais são as ações básicas que eu preciso tomar cuidado e garantir que eu executo no meu plano para que eu preserve aquilo que eu quero, tá? E eu eventualmente busque eliminar aquilo que eu não quero, tá? Então é um primeiro estágio de estabilização e preservação. O segundo estágio é um estágio de estruturação. E implementação. Esse estágio, então, o que ele tem como objetivo fazer? Endereçar essas coisas que eu quero buscar. Então ele vai trazer as novas competências, trazer as novas habilidades, montar aquela nova estrutura de trabalho, modelo, tudo mais. Vai validar as hipóteses, né, do meu planejamento. Então lembra lá que eu defini minhas iniciativas, meus objetivos e o impacto nos indicadores? Então esse é o estágio onde eu vou validar as hipóteses, tá? Então aqui eu vou preservar minhas fundações. Aqui eu vou validar minhas hipóteses e vou desenvolver, implementar essas capacidades básicas e vou ver se elas surtiram o efeito que eu imaginava. No final desse estágio, aí eu entro no estágio de aceleração. Tá? Que é o estágio onde, poxa, eu garanti que nada ia quebrar, eu implementei habilidades novas e validei essas hipóteses novas, estou confortável com os resultados e está fazendo sentido dentro daquilo que eu tinha planejado inicialmente, estão coordenadas com as minhas iniciativas, as hipóteses foram validadas ou não, ou criei novas hipóteses e validei novas hipóteses,
e agora eu acelero. Então aqui eu capturo o valor dessas novas habilidades estratégicas, tá? Todo ciclo de planejamento estratégico deveria respeitar esse modelo, tá? Por quê? Porque não adianta eu acelerar e botar gasolina pra caramba e sair correndo se eu não tiver a minha base estabilizada e não tiver garantindo que ao fazer isso eu não vou destruir aquilo que eu quero preservar e vou começar a causar coisas que eu quero evitar, tá? Se eu estou desenvolvendo um planejamento estratégico para buscar novas coisas e competências que eu não tenho, também não adianta eu acelerar sem eu saber se essas coisas funcionam, né? E se elas de fato estão me entregando o resultado que eu imaginava, pelo menos inicialmente, né? A gente aprendeu, né, nas coisas que a gente fala aqui no G4 Educação, que muito sobre o que a gente faz é definir hipótese, testar pequeno, validar e acelerar. É a mesma coisa com planejamento e com execução estratégica. Então, uma vez que isso está validado, aí sim eu aperto o pé direito do acelerador e vou embora. E agora é uma questão de execução, execução e execução, tá? Qual tipicamente que são os prazos para isso aqui? Essa é uma etapa que tipicamente demora 6 meses. E essas são etapas que tipicamente demoram de 12 a 18 meses. Quer dizer que você só consegue começar uma etapa depois da outra? Não, mas as iniciativas e atividades concatenadas aqui, elas efetivamente seguem essa sequência. Então, é muito provável que eu tenha aqui iniciativas que estão sendo feitas aqui para esse negócio, né? Que foram ao longo desses 6 meses implementadas. A partir daqui me permitiu eventualmente conduzir outras atividades de estruturação e implementação na sequência de cada uma delas, que por sua vez tem lá seus ciclos de 12 a 18 meses, e que ao final desse trabalho aqui me permitiram daí acelerar cada uma desses resultados e iniciativas com novas ações, tá? E por que esses ciclos? Porque os negócios eles demoram a acontecer. Eu estou falando aqui de desenvolvimento de competências, de trazer pessoas novas, de testar coisas, de interagir com clientes, desenvolver produtos. Então não são coisas que eu consigo fazer de uma hora para outra, né? Concorda que se eu conseguisse fazer todas essas coisas de uma hora para outra, eu não precisava pensar num planejamento que envolve múltiplos anos, né? Esses múltiplos anos são o tempo necessário para que eu consiga implementar essas ações, medir as ações, ver os resultados e capturar os resultados, né, o valor gerado por elas, para que eu possa partir para o próximo ciclo estratégico. Isso é muito importante, gente, porque é importante que a gente entenda e baixe a pressão do ponto de vista de resultado imediato quando a gente fala em planejamento estratégico e a gente entenda quais são os resultados esperados em cada um desses estágios, e é por isso que é super importante a gente ter muito claro os indicadores que a gente vai utilizar para a evolução do planejamento, para a gente garantir que esses indicadores mostrem para a gente que os resultados iniciais fazem sentido com o nosso plano e que a gente está no sentido correto. De novo, vamos lembrar, a gente está subindo de baixo para cima uma escalada. Eu não consigo saber se eu estou exatamente na direção, mas eu consigo saber, por exemplo, que eu estou aumentando minha altitude, que eu estou cobrindo uma altitude X num prazo X. E, consequentemente, isso é um indício para mim de que se eu continuar nesse ritmo e nessas condições, eu vou conseguir cumprir meu objetivo de longo prazo, que é escalar a montanha e estar lá no topo da montanha.